Olá, bem-vindo. Hoje eu estou aqui com uma presença ilustre, quase internacional, eu posso dizer que é internacional, porque é o André Mans, da Vinícola Mans, lá de Portugal, mas ele é nascido aqui no Brasil, especificamente em Caraguatatuba, para quem não sabe, é litoral do estado de São Paulo. É Caiçara então, né, André? Caiçara. Morei também muitos anos aqui no Vale. Né? Morou em Taubaté, né? Fiz educação física em Taubaté, joguei no Taubaté. Jogou profissional pelo Taubaté? Me profissionalizei em Taubaté. Eu fui para lá ainda juvenil, era goleiro. Depois passei para júnior, cheguei a me profissionalizar. Depois saí, fui jogar no Nordeste. Ah, você saiu ainda de Taubaté e foi jogar aqui no Brasil mesmo? Foi jogar no Nordeste? Fui jogar no... Você tinha direto para Portugal. Fiz o Campeonato Cearense, depois do Campeonato Cearense fui para Portugal. E aconteceu uma tragédia quando você foi para Portugal? Que deu uma guinada na tua vida para outro canto. Uma tragédia ou uma grande sorte, né? Eu não sei se... Eu acho que foi, né? Se ia ter, sei lá, muito futuro como goleiro, né? Mas eu me machuquei, tive uma lesão logo nos primeiros meses. Quebrei o pulso, então mudei radicalmente minha vida. Eu já era professor de educação física, né? Me formei aqui na Unital e vi uma grande oportunidade lá de começar um novo negócio. Fui o pioneiro da ginástica aeróbica em Portugal. Fui eu que lanço a ginástica aeróbica coreografada. Legal. E aí pronto, mudei de vida, tenho lá 3 empresas e o meu filho mais novo, o vinho. A Mans Wine. Você quer uma coisa mais restrita mesmo, né? Uma produção um pouco menor para os vinhos. Vinho é que nem cozinha. Uma coisa é você tem uma receita fantástica, aquele prato que você faz assim, e é campeão. Dizem que é o melhor do mundo, que é campeão. Uma coisa é quando você cozinha para 4, 5, 6 amigos na sua casa. E outra coisa é quando você usa a mesma receita e você quer fazer para 1000 ou 1.500 pessoas. E o vinho é esse, é o pormenor de você fazer em pouca quantidade, né? E é esse o conceito que eu tenho adotado. Eu faço vinho, um vinho egoísta, porque é para mim, depois para os amigos e depois para vender. Então, os vinhos têm todos um perfil diferente para harmonizar com diferentes pratos, para diferentes ocasiões. Mas a ideia mesmo é fazer pouco vinho, né, e bom vinho. Quando você decidiu ir para o vinho? Desde que eu me mudei para Portugal, acabei... Já virou um amante por tabela, né? Osmose. Virei um amante, né? Vinho faz parte do dia a dia de todo português e acabou fazendo parte do meu dia a dia. Eu estava com um escritório, estava em plena expansão com o meu negócio e eu precisava mudar de escritório. Aí eu comecei a ir para os arredores de Lisboa e acabo numa povoação que chama Cheleiros. E eu então encontro um terreno de 5.000 metros quadrados, um terreno completamente abandonado, tinha o nome de Pomar do Espírito Santo. Esse vinho aqui dá um nome de lá, a essa propriedade. Eu começo então a limpar o terreno, começo a recuperar os muros são altos, em pedra, largas. Começo a descobrir mais coisas sobre Cheleiros. Tinha cerca de 800 habitantes, hoje não tem muito mais, mas tinha cerca de 800 habitantes e tinham 43 lagares de vinhos. Haviam 43 produtores de vinho. Era quase porta sim, é uma vila minúscula. Sim. Porta sim, porta não. Então todas as portas maiores que você vê em Cheleiros eram lagares. Não há mais nada. E eu começo a me encantar cada vez mais com aquilo e resolvo fazer vinho. Mas vinho para eu beber, porque Cheleiros, nós estamos num vale e tudo que você vê à volta, né? Tudo que você vê à volta não tem mais nada. É verde, mas tudo aquilo eram vinhedos. E eu costumo dizer aqui no canal que quem gosta de vinho geralmente gosta de história também. E não é? Verdade. Eu acho que para gostar de vinho, principalmente para ter essa coragem de começar a fazer vinho, você tem que gostar de história. Primeira coisa, eu compro uma vinha e começo a tratar. Chamo professor de agricultura, um senhor já de 85 lá da Vila anos, de Cheleiros. Lá da vila, que me ensinou a plantar cebola, alhos, né? Legal. Ele então percebia pra caramba, e percebe muito de poda e tal, e eu pedia uma ajuda para ele. Então foi na época da poda, me ensinou a podar, ele fazendo a poda e eu fazendo a limpeza das vinhas, porque eu queria mesmo aprender, sobe morro, desce morro. E de repente começa um fenômeno, começa a aparecer uva, e eu,
E as uvas começam a crescer. Eu começo a ver uvas brancas e uvas tintas. E descubro um enólogo jovem, trabalhava numa adega cooperativa, grandes volumes, e o reconhecimento é sempre feito pela folha, né? Ele olhou a folha e falou, André, eu vou ter que trazer um colega, que ele é um especialista mesmo nas uvas, na parte agrícola. O colega dele olha na folha e fala, aqui você tem Castelão. Mas olha, é uma... Que é a periquita, né? Que é a periquita. Aqui tem um vinho no Brasil chamado periquita, que é feito com a uva periquita, que é a Castelão. E lá em Cheleiros ela tem um outro nome, que é João de Santarém. Ah, é? Lá em Portugal mesmo eles mudam, né? Que nem a tinta Roriz e Aragonesa, que são a Tempranilha. É verdade. Aí ele olhou e falou, olha, você tem Castelão, mas é um clone muito antigo. E você tem aqui cerca de 200 cepas de uva branca. Mas... sinceramente, André, não consigo, mas também é tantas, né? Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, você continua, trata, né, do vinhedo na mesma, colhe uns cachos de branco para vocês comerem e depois da vindima, vamos abater, arrancamos essas 200 cepas e... aí você faz um... Só que eu tô achando que você não fez isso. Cara, eu subi um ano, sobe o morro, desce morro, eu vou arrancar. Não vou arrancar. Falei, não. Ele falou, não, mas é muito difícil você fazer vinho branco em casa, cara. E fizemos. E não sabia qual é a casta. Fizemos o vinho branco, o vinho tinto, né? A única pista que nós tínhamos é que a uva chamava João Paulo, ou Jampale. Algo parecido. E que era o que o pessoal mais antigo ali chamava. E a gente não conseguia descobrir, e a única solução foi ir no Instituto da Vinha e do Vinho, no IVV, que é o órgão máximo lá em Portugal, que tem aquilo tudo catalogado. Aí o Raul fala, olha, o pessoal chama uma uva branca, o pessoal chama de Jampale, João Paulo, Jampal. Jampal, sim, existe. Jampal é uma casta portuguesa, mas já ninguém produz, tá extinta, né? Ou eventualmente está quase extinta. Então eles enviam o engenheiro Eiras Dias, que fez o catálogo do IVV, tem catalogado todas as castas, as quase 300 castas portuguesas, e o engenheiro Eiras Dias, quando chega e olha para a folha, falou, é a Jampal. Você tem Jampal. Epa, que fantástico, você tem Jampal. Uma uva que praticamente não existia mais em Portugal. Bom, começamos a produzir. E o enólogo pedindo para você arrancar fora. Eu já tomei esse vinho, viu? Garanto, é bom. E ele foi considerado um dos 50 melhores vinhos portugueses, entre brancos, tintos, rosés, vinho do Porto. E aí arrancou, cara. Aí depois comecei a produzir na Península de Setúbal e no Douro. Que é o contador de história. O contador de história no ano seguinte é considerado um dos 50 melhores vinhos portugueses. Eu acho que esse é um dos vinhos de melhor custo-benefício. Pronto, aí arrancou, cara. Arrancou, eu não tive mais como segurar o negócio. Daqui é o Pomar do Espírito Santo da Vila de Cheleiros, reserva, né? Você faz 18.500 garrafas, todas numeradas. O primeiro dele foi uma coruja. Todas as vezes que nós decidimos ou conseguimos ter um reserva, nós mudamos um animal. Esse é um selo. É para mesmo gerar um colecionismo. Você não tem toda a safra, então? Não é sempre que eu... Você faz quando você acha que eu acho que ele merece mesmo ter o título de reserva. Mas, quer dizer, não basta eu achar, não é? Lá em Portugal funciona... Eu posso achar que ele é um reserva, mas depois eu tenho que enviar para uma Câmara de Provadores da Comissão Vitivinícola Regional, que é o órgão máximo da nossa região. É aprovado por cerca de 40 provadores oficiais, em prova cega. E depois eles... E tem que seguir regras de vinificação nesse caso também? Tempo mínimo de barrica, essas coisas? 12 meses em barricas de carvalho. E isso tudo aí, quando você começou no vinho, faz quanto tempo, né? Então, cerca de 11 anos. 11 anos, foi quando eu praticamente mudo para Cheleiros. Né? O que eu achei legal de estratégia de negócio de vocês, quando vocês entraram no Brasil, foi que vocês não entraram com a linha mais básica, né? Vocês entraram com uma linha intermediária dos vinhos, né? Que é o Mans Douro, o Contador de Histórias e o Pomar do Espírito Santo, o Cheleiros, que já não é a linha básica da Mans. Então você já falou, olha, para o consumidor brasileiro, falou, eu faço coisas desse estilo, para depois você trazer a linha mais básica. E tentei entrar com preços justos aqui para o Brasil, porque para o Brasil eu vendo os meus vinhos para cá com preço realmente diferenciado. Por eu ser brasileiro, porque eu quero que meus vinhos possam não só estejam, mas que possa chegar a todo tipo de consumidor. Hoje nós vendemos para cerca de 19 países. E isso tudo começou você fazendo quantas garrafinhas de Jampal?
200? Foram 200, cara. Foram 200. Eu dei o nome da minha... Você sabe da história, né? Dona Fátima é sua sogra, né? Minha sogra é portuguesa, ela odeia que chame de dona. Então sério? O primeiro rótulo que eu faço, eu coloquei Dona Fátima. E eu louco pra ela perguntar por que Dona Fátima, né? E nada, cara, todo mundo elogiando o vinho, até que ela, André, por que Dona Fátima? E eu, mano, pela sua acidez, né? Porque um grande vinho tem que ter, principalmente o branco, tem que ter boa acidez. Minha sogra diz assim, bom, você quis aprontar com a sua sogra, mas você imortalizou a sua sogra. Você vai levar com a sua sogra o resto da sua vida, legal. Delicioso. Pegamos uma brecha do André aqui no Brasil, porque ele mora em Portugal, na Vila de Cheleiros, amando da esposa. E brigadão mesmo por ter vindo. Muito obrigado. Você é sempre bem-vindo aqui na Vila. Eu é que agradeço. Vou passar sempre por aqui, quando tiver a caminho do litoral. E agora vou para Caraguatatuba, que tenho... Visitar parentes? Visitar meus pais. Legal, os pais. Muito obrigado, André. Até a próxima, então. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado também.